Os jogos de hoje são muito mais para gols do que ontem, e essa aumentada da Bet Nacional, ela vai vir, seja no ambas, seja no over. Então, fique ligado aí, link no primeiro comentário fixado para você poder pegar as aumentadas da Bet Nacional. A gente já bateu várias odds, ontem acabou que não veio, mas a semana também tá um pouquinho complicada, né? Real Madrid tropeçando, Liverpool tropeçando, mas hoje eu digo para vocês, a gente vai gabaritar e vai buscar tudo que é nosso, tá? As aumentadas tem o link no primeiro comentário fixado, assim como do site de análise que é o Packball, para quem pergunta, que tem um compilado aí das estatísticas de escanteios, de cartão, de chutes, tudo num só lugar, Packball, link também do primeiro comentário. Para poder finalizar, grupo gratuito, também no link do primeiro comentário fixado, e lá eu mando outras entradas, né, com a nossa equipe parceira auxiliando a gente. Então vem comigo, seja bem-vindo ao canal, se inscreve aqui, deixa o like e bora rodar a vinheta para as dicas de hoje. Vamos embora, pessoal, palpites desta quarta-feira. A gente começa com o primeiro jogo do dia, jogo do Aston Villa contra o Chelsea. Esses dois times têm mais 10 rodadas aqui para poder garantir a sua vaga na próxima Liga dos Campeões, já que ambos tropeçaram na última rodada. Aston Villa perdeu de forma inesperada para o Wolverhampton. O Chelsea, por sua vez, perdeu o clássico para a equipe do Arsenal. O Aston Villa vive um momento titubeante, tá? Um time que vinha numa sequência muito forte dentro de casa, perdeu 3 dos últimos 6 jogos, ainda empatou com o Leeds no último jogo, ficou atrás durante boa parte do confronto, conseguiu empatar só no final. Tá? O time chega depois de mais um resultado ruim, que foi a derrota diante da equipe do Aston Villa. O time só venceu um dos últimos 5. O ataque está um pouquinho deixando a desejar. Algumas baixas por lesão têm prejudicado o time, e 3 jogadores muito importantes que são titulares, né? Que são Tielemans, Meldin e o Camará. Esses 3 jogadores fazem com que esse meio campo e frente fique um pouco mais prejudicado. Com isso, o Aston Villa tendo dificuldades na sua conversão de gols. A média de gols está baixa para esse time, tá? Mas é um time que tem um histórico muito forte contra times do G6, com 4 vitórias e 2 empates nos últimos 6 jogos, e é assim que o time vai enfrentar a boa equipe do Chelsea, que também vive um momento de oscilação, entregou mais uma vez o resultado depois de ter um jogador expulso diante da equipe do Burnley. Antes disso tinha empatado em casa diante da equipe do Leeds, foi o segundo empate seguido em casa e mais uma derrota diante da equipe do Arsenal, num jogo onde foi dominado durante boa parte do confronto, tá? Chelsea tem um treinador que é um treinador novo, já um pouquinho pressionado no cargo, e um time que tem características bastante ofensivas, mas que defensivamente cede muitas chances, tá? O Enzo Fernandes vem se destacando aqui nessa equipe, finalizando muito e jogando muito bem. O treinador ainda conseguiu encaixar um espaço para o Andrei, que estava comendo a bola, então ficou Andrei, Caicedo, um trio com Garnacho, Enzo Fernandes e Palmer. O Enzo Fernandes jogando um pouquinho mais avançado, inclusive olho nele para chutes a gol e finalizações, que ele tem feito bem, e o João Pedro, principal atacante da equipe, tá? Esse é um confronto que é bastante equilibrado e um dos tiros dos times para poder tentar manter a classificação para a Liga dos Campeões. Gosto das chances de gols dos dois times. Aliás, estatisticamente, essa é uma entrada que se embasa, né? Em 11 dos últimos 12 jogos do Chelsea pela Premier League, a gente teve ambos os times marcando, e o Villa também é um time que tem um histórico bastante positivo de gols dentro de casa. Oli Watkins marcou gols em 3 das 4 vitórias do Villa sobre o Chelsea, então é um provável chutador de gol, um provável marcador de hoje. Num palpite que eu vou dar para esse jogo é o mais de 2.5 gols, tá? Para bilhete, aquele famoso ambas marcam mais de 2,5 que tem na Betano, eu acho interessante, e a minha primeira dica do dia, placar 2-1 para um dos lados aqui nesse primeiro jogo, ok? No segundo jogo a gente tem o Brighton recebendo a equipe do Arsenal. O Brighton que conseguiu a sua segunda vitória seguida e agora quer brigar aqui para poder se aproximar das vagas para a competição europeia. Ainda faltam 10 rodadas, são 11 pontos de momento aqui, dá para poder sonhar, mas o grande ponto do Brighton aqui é que no momento ele estava até ameaçado pela zona de rebaixamento, então foram 2 vitórias que deram um conforto muito grande para um time que não vinha numa sequência muito forte. As 2 vitórias com 2 excelentes atuações do Mitoma, jogador que fez gol, conseguiu contribuir, e a gente tem o Daniel Welbeck aqui, o atacante, podendo quebrar uma marca, né, sendo o primeiro jogador, mais um jogador dos poucos jogadores que com 34 anos tem 11 ou mais gols na Premier League, inclusive ele é um ex-jogador do Arsenal, tá? Agora, o Brighton tá tendo problemas nos jogos dentro dos seus domínios, o time venceu aqui apenas dos 2 dos últimos 5 confrontos e 4 dos últimos 10, com uma sequência de só 2 vitórias dos últimos 8, e muito disso com o ataque sendo um pouquinho deixando a desejar. O Arsenal, por sua vez, tá vendo o City colar e tinha uma pressão muito grande, um duelo muito duro diante do Chelsea, mas o Arsenal, assim como foi diante do Tottenham, mostrou que esse título tende a ser deles, tá? O Arsenal tá crescendo e criando aquela casca de campeão nos momentos decisivos, e no jogo de hoje não pode vacilar, tá? O histórico dentro de casa é muito positivo, mas fora de casa foi onde o time desperdiçou pontos nas 2 últimas rodadas, em 3 das últimas 2, né? Contra o Brentford e contra o Wolverhampton, e hoje tem um confronto difícil diante
diante do Brighton, que tem um time que tá numa toada positiva. Mas o Arsenal perdeu só 2 dos últimos 8 duelos diretos, com 5 vitórias e 2 empates, invicto nos últimos 6 confrontos e não perdeu nas últimas 5 visitas ao Amex. Então, com a casca que o Arsenal está criando para campeão, com essa cotação interessante do jeito que está, as 2 vitórias do Brighton ainda não escondem os problemas desse time, tanto ofensivos, quando pega uma forte defesa, quanto defensivos. Então eu vou na vitória do Arsenal aqui. O Arsenal que está fazendo muitos gols de bola parada também, então pode ser uma boa pedida para esse jogo, beleza? No terceiro jogo nós temos o bom Fulham e o West Ham, confronto muito interessante, tá? Fulham chega numa toada positiva, 3 vitórias seguidas, encerrou uma sequência de 3 derrotas seguidas na Premier League e agora tá mais uma vez, né, no lugar que ele tem que estar, né? Eu falo com vocês, é meio de tabela, mas aqui, ó, cravado no 11º lugar para o Fulham. Mais uma campanha positiva de um dos times mais 880 da temporada, né? Já com 12 vitórias, 4 empates e 12 derrotas, tá? Então é um time que ora, quando tá muito confiante, costuma dar umas tropeçadas, então é bom ficar ligado. Agora, o desempenho em casa desse time tem sido muito positivo, né? São simplesmente aqui 6 vitórias nos últimos 10 confrontos, algumas vitórias contundentes e um ataque que tem sido muito produtivo, tanto com o Harry Wilson, esse cara é um dos grandes destaques dessa temporada. O outro, né, é o Raul Jimenez, também um excelente jogador, tá? Inclusive, o Harry Wilson, ele tá em dúvida por conta de lesão e o Fulham perde muito sem ele, tá? Do outro lado, a gente tem a equipe do West Ham, que tá tentando aqui escapar da zona de rebaixamento, mas a situação segue complicada. A sorte do West Ham é que nem Tottenham nem Nottingham conseguem vencer, então não desgarrou de novo, porque a fase do West Ham, ela era um pouquinho melhor, né, com um respiro aqui recente, mas empatou com a equipe do Bournemouth em casa e perdeu para a equipe do Liverpool, tá? Já são 3 jogos sem vitória na Premier League, então a situação é um pouquinho periclitante, embora o time tenha algumas perspectivas em termos de atuação, já que tem alguns jogadores jogando bem, como o próprio Summerville, o próprio Castellanos e também o Bowen, tá? Tá jogando bem num 4-4-1, bem estilo do que jogava o Everton, com os pontas avançados, e vai tentar furar a defesa da equipe do Fulham, tá? O Fulham tá jogando muito bem em casa, vem de uma boa vitória diante da equipe do Tottenham, 2-1 muito contundente, mas abaixo do Harry Wilson pra mim é muito relevante, tá? Os últimos 6 jogos do Fulham tiveram mais de 2.5 gols, o West Ham marcou 2 ou mais gols em 5 dos últimos 7 jogos da liga, e nenhum time sofreu mais gols no segundo tempo do que a equipe do West Ham, tá? Então a gente conta com gols dos dois lados, mais de 2.5 pra mim é a melhor pedida, e eu só não vou em alguma coisa pro lado do Fulham aqui por conta dessa questão do Harry Wilson. Se ele jogar um empate anulo, um dupla chance, até uma vitória aqui pode ser uma boa pedida, ok? Jogo do Manchester City contra o Nottingham, esse pra mim é um dos jogos mais tranquilos dessa rodada, porque o City, ele entrou naquele flow que agora é difícil segurar, cara. Agora a gente vai começar a ver tudo verdinho aqui de novo. Lembra do tempo atrás que eu falei, nossa, que esquisito ver o City alternando vitórias, empates e derrotas, e agora tá aqui num flow absoluto, 6 vitórias seguidas e difícil de segurar, tá? Melhorando defensivamente, melhorando ofensivamente, e hoje tem o Nottingham, que vem de 3 derrotas, depois da estreia com a vitória aqui do Vitor Pereira, 3 derrotas seguidas, situação complicada, time pressionado, e hoje vai enfrentar um adversário muito forte. Historicamente, o Nottingham, nos últimos 3 jogos que jogou lá no Etihad, tomou um sonoro 11-0, vem com dificuldades ofensivas, defensivamente tendo muitos problemas, então eu acho que o City tem tudo para poder atropelar aqui. O Cherki tá perto de chegar a 10 gols na temporada, e é uma adesão muito interessante, porque ele está vindo do banco, joga muito bem. O Marmoush também. E do lado do Nottingham, quem se salva é o Gibbs White e o Igor Jesus, tá? Mas o City, da maneira que está, jogando em casa como está, com o Nottingham, com os problemas que tem, o -1 do City aqui, pra mim, a melhor pedida. Dificilmente a gente vai tomar um head aqui, e o Nottingham tá tomando muitos gols, então vamos com o City para poder ganhar e atropelar a equipe do Nottingham, tá? Para poder finalizar, pessoal, a gente tem Newcastle e Manchester United. De cara que eu ia pegar o Manchester United, porque o Newcastle tá numa situação muito ruim na Premier League, tá? Ele tá hoje mais perto aqui da zona de rebaixamento com 11 pontos do que das primeiras colocações, que são 12, né, de competição europeia. Então o Newcastle fazendo uma temporada de Premier League para esquecer, embora nas Copas, tanto na Champions quanto na FA Cup, tá conseguindo avançar. O time ganhou aqui do Aston Villa, foi para semi, eu acho, né? E na Liga dos Campeões passou fácil da equipe do Karabakh. Mas no último final de semana já tropeçou mais uma vez diante do Everton, mostrando muitos problemas do lado defensivo e mostrando que os desfalques seguem pesando, né? Para bater em Karabakh em Liga dos Campeões, tá, mas sem Bruno Guimarães, sem Miles, sem Chá, fica complicado. Boas notícias aqui, as prováveis voltas do Ultimate e também do Livramento, tá? O time tá com o Anthony Gordon jogando muito bem lá no ataque, com o Isa agora voltando a ficar disponível, é um bom jogador. O Barnes também conseguindo jogar bem, e o Murphy, além do Joelinton, né?
Enquanto que o United é o time que mais está em forma na Premier League recentemente. Ninguém está tão invencível quanto o United, somando tantos pontos assim. São 6 vitórias nos últimos 7 jogos e no último, após sair atrás do Crystal Palace, conseguiu a virada de forma muito imponente, com o treinador conseguindo encontrar um lugar para o Sesco, que estava pedindo passagem. Então agora ele foi de Matheus Cunha, Mbeumo, Bruno Fernandes e Sesco na frente. Muito forte esse time, tá? Além de um meio campo muito combativo. Diallo, que acabou perdendo espaço aqui para essa partida, tá? O United tem um ataque muito forte, está criando muitas chances e eu espero gols nesse jogo. Eu só não vou pro lado do United aqui porque o United perdeu os últimos 3 jogos que jogou lá na casa do Newcastle, que é onde inclusive o Newcastle joga o seu melhor. Então, embora o Newcastle esteja vindo numa sequência ruim aqui no geral nos confrontos dentro de casa, né? É um time que tradicionalmente tem uma sequência forte, só perdeu os últimos 3, né, seguidos, mas antes disso vinha numa sequência boa, enquanto o United dá uma titubeada aqui, embora seja praticamente invicto. Marcou gols em todos os jogos, o Newcastle marcou gols em 9 dos últimos 10 jogos e fora, pelo menos 2 gols em 9 dessas oportunidades, e o mais de 2.5 também uma boa pedida. Hoje é o dia que vai bater a aumentada da Bet Nacional. Hoje tinha ela também, mas os jogos hoje eram bem truncados. Os jogos de hoje, pessoal, vou falar pra vocês, se a gente conseguir passar do confronto mais difícil aqui em termos de gols pra mim, tá? É o confronto do Brighton contra o Arsenal. De resto, pessoal, todos os jogos aqui tendem bastante a gols, tá? O jogo do Aston Villa com o Chelsea tende a gols, do Fulham com o West Ham também, o do City pode fazer 3, 4, e também o Newcastle contra o United. Então a gente tem 4 jogos muito para gols aqui. Se sair gols no Brighton e Arsenal, a gente vai copar tudo, beleza? Para poder finalizar, pessoal, a gente tem Palmeiras e Novo Horizontino aqui. Palmeiras que tem sido muito forte dentro de casa, ao contrário do Flamengo. O Palmeiras está mostrando que tem uma gestão muito mais eficaz, que o projeto está muito legal e que o time vai brigar muito forte nessa temporada. Classificação justa diante da equipe de São Paulo, jogou melhor durante boa parte do confronto. O time está ajustado, Abel Ferreira sabendo explorar suas peças. E o grande ponto é que o Palmeiras, quando pega esses times aqui que chegam na final, ele não é igual São Paulo, igual Bragantino, igual Corinthians, igual Santos. Ele vai lá e atropela em top e tende a decidir a final já no jogo em casa, tá? O jogo vai ser no sintético, o Palmeiras para produzir muitos cantos, para produzir muitas finalizações, vai pegar o Novo Horizontino, que é um time chato, que marca forte, que joga atrás, mas que aceita essa pressão. Então pode até segurar por um tempo, mas cedo ou tarde vai acabar sucumbindo. A vitória do Palmeiras ao vivo, para mim, é a melhor pedida. Bilhete também com muitos cantos, muitas finalizações do Palmeiras, eu particularmente gosto muito, e essas são as minhas entradas para esta quarta-feira. Beleza, pessoal? A semana tá um pouquinho complicada, né? 2 zebras muito grandes, com o Real Madrid, com o Liverpool, as aumentadas a 365 ficando no detalhe também, mas com tempo e paciência a gente retoma tudo que é nosso. A gente passa por fases ruins nas bets, mas as fases boas aí, elas perduram mais tempo, e é assim que a gente consegue se manter. Fim de semana foi muito legal, semana passada também, fevereiro foi positivo, os nossos VIPs todos fechando no green, nossos grupos também. Então vamos que vamos para um excelente dia de bets, e hoje confia que é tudo nosso, beleza, pessoal? Para mais dicas, você já sabe, link no primeiro comentário fixado, me siga no @tiquinhoQA, e a gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Um forte abraço e boas bets para vocês.